vascaíno, ambiente quente no Vasco da Gama. A partir de agora, mais um vídeo sem maquiagem, sem sacanagem, para você, torcedor vascaíno, tomar ciência daquilo que verdadeiramente está acontecendo no Vasco da Gama. Sem notícias açucaradas de Net Vasco, mas colocando uma visão, um ângulo os quais não são abordados nessa plataforma. E a gente vai falar um pouco mais sobre o protesto que teve ontem lá no Parque São Jorge, que encorajou muita torcida do Vasco para poder ter o Vasco novamente nas suas mãos. O Vasco não é desses vagabundos que estão lá dentro do nosso clube. Ô, Laureano, e as notícias? Vou passar aqui para vocês. A gente vai falar muito aí sobre as datas da Sul-Americana e da Copa do Brasil, com relação aos jogos do Vasco. 2 garotos foram incorporados no elenco principal. E a gente vai falar aqui sobre a renovação de contrato do Léo Jardim, porque os valores estão sendo invertidos aí. 95% desses canais vagabundos estão defendendo Pedro Paulo, certo? E não estão contando a verdade para o torcedor vascaíno. A gente também vai falar aqui sobre essa situação do Felipe Coutinho, diretor de futebol, e também a situação de reforço. E vamos fazer uma cobrança que dura a essa diretoria. Bom, você que não está inscrito, conforme eu falei aqui anteriormente, aqui é sem sacanagem e é sem maquiagem. Aqui é sem passação de pano. Vamos lá, se inscreva no nosso canal, nos ajude a ter voz ativa contra a vagabundagem. Meus amigos, o seguinte, já está marcado as datas de ida e volta, tanto da Copa Sul-Americana, o jogo contra o Independente Del Valle, como do CSA. A Copa Sul-Americana, o jogo de ida é no dia 15 de julho, lá em Quito. Jogo de volta no dia 22 de julho, no estádio de São Januário. Copa do Brasil, jogo de ida lá em Alagoas contra o CSA, dia 30 de julho. Jogo de volta, dia 6 de agosto, São Januário. Perfeito? Conforme vocês estão vendo aí, certo? Já está na porta. O Vasco, para vocês terem uma ideia, vai jogar dia 12 contra o Botafogo, lá em Brasília, dia 12 de julho, no retorno do Mundialito. Vai ser em Brasília, porque essa diretoria vagabunda, nefasta, colocou lá. E no dia 15 já tem viagem para Quito. Então a situação é a seguinte: eles vão dar 10 dias de folga para jogador, que é um absurdo. Um time que precisa treinar de manhã, de tarde, de noite. Eles vão dar folga. Você, torcedor do Vasco, diante do futebol que o Vasco está apresentando, com datas já confirmadas, Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil, você concorda de dar 10 dias de folga para jogador que não está rendendo? Ontem, o GB e o Zuccarello foram reintegrados ao time do Vasco. Tá? Como sempre, a base do Vasco sendo solução. Por quê? A vagabundagem aí disse que não vai contratar do dia 2 ao dia 10, a janela que está aberta, não vai chegar reforço. Só vai chegar no dia 21, só vai começar a chegar no dia 21, certo?
É isso mesmo. E aí a situação é a seguinte: quem sofre com isso é você, torcedor do Vasco, que está carente de um time de acordo com as tradições do gigante. É você aí que vê o Vasco aí defiando. Fernando Diniz, então, nem se fala que está fazendo mágica. Está pegando garoto aí da base. Bom, a situação é a seguinte: vamos falar aqui sobre renovação de contrato. É uma irresponsabilidade enorme, é a minha opinião. Quem quiser romantizar, romantiza. Mas já deu para Felipe Coutinho no Vasco da Gama. Ah, porque é cria, porque vai virar baile. Já encheu o saco. Um clube que está passando por recuperação judicial não pode ficar pagando 1.700.000 por um jogador que não rende, um jogador que não consegue performar em alta qualidade. Chega, é essa a minha opinião. Você quer ver o Felipe Coutinho ainda no Vasco? Você discorda do Laureano? Deixa aí nos comentários. Para mim, o empresário do Coutinho está na Inglaterra para poder rescindir o contrato. Irmão, Felipe Coutinho, para continuar no Vasco, ele tinha que baixar esse contrato, tá? Baixar esse contrato aí muito e muito. O que eu acho engraçado aqui, o pessoal está falando, eu não concordo, de pagar 1,5 milhão para o Léo Jardim. Não concordo, tá? Depois vou falar sobre isso. Mas, irmão, pagar 1.700.000, porra, no Felipe Coutinho, irmão, olha o que o Arrascaeta joga com a camisa do Flamengo, tá? Olha o que o Matheus Pereira joga com a camisa do Cruzeiro. Olha o que o Veiga joga com a camisa do Palestra e olha o que o Coutinho está jogando com a camisa do Vasco. Olha o que o Arias joga com a camisa do Fluminense. Deixe aí nos comentários. Situação do Léo Jardim, tá? Muito nhenhenhé. 90% desses jornalistas e desses canais de YouTube estão a serviço de Pedro Paulo, tá? A verdade é a seguinte: o Léo Jardim tem dinheiro para receber do Vasco. Ontem saiu lá na ESPN. 1.100.000 de luva. Uma coisa, meu irmão, é essa diretoria vagabunda colocar lá na recuperação judicial débitos antigos de 5, 10 anos. Agora, colocar débito de 18 atletas do Vasco da Gama, 18, do elenco atual, dívida de 2025, lá na recuperação judicial, isso é sacanagem. Isso é sacanagem, tá? E eu aqui no meu canal, eu não admito. Então é o seguinte, o Léo Jardim trabalhou, não estou entrando no mérito se é pouco, é muito, porque o que a vagabundagem está falando aí? Que ele pediu 1,5 milhão, tá? E é mentira. Assim como falaram ontem que o Léo Jardim tinha proposta do Fluminense, que, apesar do Pedro Paulo não ter vindo a público para falar, ontem o presidente Mário Bittencourt desmentiu essa situação. Então, meu irmão, a situação é a seguinte: vamos parar com isso. Tem que pagar. O Léo Jardim só vai ajustar um novo contrato se pagar o que deve do contrato atual dele. Pois bem, você está enchendo o saco, devo defendendo uma diretoria pilantra vagabunda, que, ó, tu vê, não renovou com o Jair, não renovou com o Puma, não renovou com nenhum jogador. Não estou entrando no mérito se esses caras são bons. É que eles são enrolados naquilo que eles fazem. Pois bem, diretor executivo de futebol, nada. Tem jornalista vagabundo hoje que veio falar de fundo árabe para passar pano, jogar por time. Meu irmão, diretor executivo, nada. Vai para 20 dias, daqui a pouco vai para um mês. E aí, meu irmão, ontem, diante de tudo que a gente falou aqui, houve um protesto lá no Parque São Jorge, que os YouTube hoje, que os jornalistas tinham que, cara, influenciar o torcedor para se insurgir. Tá todo mundo achando legal. Porque enquanto tiver entrando dinheiro no bolso de cada um,
Agora, vocês têm que entender o seguinte, irmão, do jeito que está, daqui a 5 anos não tem mais Vasco. Então, ontem lá, o protesto foi para mudar o estatuto do Corinthians, certo? Aqui era para ser feito da mesma forma, porque o Vasco foi sequestrado por pilantra, por vagabundo, uma eleição aí que é online, que não tem cabimento nenhum, e eles acham que o Vasco é deles. O Vasco não se tornou SAF para Pedro Paulo estar aí no comando do Vasco, fingindo que está, porque ele está em Quito dos infernos que ele está. E o Vasco está dessa situação. Ontem ele estava tirando onda. Olha como é que é a diferença. Ele tirando onda lá em Quito, sorrindo, torcedor do Vasco frustrado, namorando com a zona do rebaixamento, lá a torcida do Corinthians cobrando, a imprensa paulista cobrando, né? O Augusto Melo, ex-presidente do Corinthians, e aqui, meu irmão, essa putaria. Então, torcedor do Vasco, fica o meu apelo, se insurja contra essa palhaçada que está aí. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Ó, e agora eu vou falar só uma coisa. Se o Edmundo entregar esse dossiê aí para o Conselho Deliberativo do Vasco, aí vai ser com a Federal, porque vai ter nego saindo algemado aí do Vasco, certo? Vasco neles e a verdade prevalecerá. E eu aqui não sou VAR mongol, porque enquanto houver um VAR mongol, a corrupção será imortal. Valeu.